Estamos avançando em nosso jejum e o meu desejo é que você esteja sendo abençoado e abençoada com esse tema de hoje. Afinal de contas, saber quem é o nosso Deus nos ajuda cada vez mais a nos relacionar com Ele da forma correta. Agora eu quero levar você a refletir comigo no tema Jeová Tsidkenu, que é Senhor Justiça Nossa ou Senhor Nossa Justiça. Esse tema, ou melhor, esse nome, essa face de Deus, ele é muito interessante porque muitas vezes nós acabamos interpretando ela da forma errada. Sempre que nós olhamos para Deus como sendo a nossa justiça, muitas vezes você e eu somos levados a interpretar o fato de que Deus vai nos vingar diante de alguma injustiça que acontece na nossa vida. Às vezes no trabalho, às vezes nos relacionamentos, quando as pessoas falam coisas que não são verdades a nosso respeito. Então, de alguma forma, quando nós nos sentimos injustiçados, nós exclamamos assim: o Senhor é a minha justiça. Ele vai me justificar diante disso aí da forma correta. Mas o contexto em que este nome de Deus é revelado é um contexto totalmente diferente desse que muitas vezes nós queremos interpretar o texto e forçar o texto a dizer aquilo que nós desejamos. O contexto aqui, amados, diz assim, olha só, Jeremias capítulo 33, verso 16. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é nossa justiça. Qual é o contexto aqui? O povo de Deus estava espalhado pelas terras longínquas do cativeiro. E é claro, nós sabemos que foi exatamente o resultado das escolhas que eles mesmos fizeram, abandonando os caminhos e as orientações de Deus. Então, Deus permitiu que eles colhessem as consequências dos atos que eles fizeram. E essas consequências levaram eles para longe territorialmente de Jerusalém. E aqui o Senhor está falando, uma de suas lindas e maravilhosas promessas, é que Ele iria resgatar o seu povo, reaproximá-los de si e instituí-los novamente na sua terra. E nesse dia, então, o Senhor seria feito a justiça deles. Mas não no aspecto de que o Senhor vingaria o povo de Israel das nações que haviam subjugados. Até mesmo porque você e eu encontramos na Bíblia que Deus diz, quando o povo é levado para o cativeiro, que aqueles que haviam subjugado Israel seriam instrumentos de Deus para a correção do seu povo. Então, nós estamos aqui enxergando, queridos amados irmãos, que o Senhor, a nossa justiça, é aquele que nos justifica dos erros cometidos no passado e nos promete a restauração, não apenas temporal, mas principalmente a restauração eterna. O Senhor, justiça nossa. Deus é o nosso juiz. Deus é a nossa justiça. Deus é aquele que não erra e não falha, porque Ele tem a leitura de todas as circunstâncias, de todos os pormenores, de todas as situações que envolvem a nossa vida. É muito bom saber que Deus é justo. É muito bom, porque você e eu estamos completamente desacreditados da justiça humana, não é mesmo? Corrupção, julgamentos que favorecem apenas alguns, uma legislação completamente defasada e falha. A gente olha para a justiça e simplesmente não vemos nenhuma credibilidade. Eu peço desculpa aos nossos amigos que são juristas, que estão conosco, mas não há necessidade de ser jurista exatamente para questionar a questão judicial, não apenas no Brasil, mas olhamos pelo mundo todo. Agora,
Imagine se fosse dado ao homem o poder e a autoridade de julgar as coisas eternas. Seria complicadíssimo, não é? Mas graças a Deus que Jeová Tzidkenu é aquele que vai julgar todas as coisas. Isso porque o Senhor é a nossa justiça. Você não precisa ter medo disso. Não precisa ter medo do julgamento do Senhor. Isso porque Ele conhece você. Isso porque Ele sabe das lutas que você tem enfrentado e do quanto Ele já tem trabalhado na sua vida. E ainda vai continuar trabalhando muito mais, porque eu sei que assim como eu, você vai se permitir experimentar isso ao longo dos dias, ao longo dos anos. Jeová Tzidkenu. O meu desejo é que esse Senhor, que é a nossa justiça, esteja nos preparando, esteja nos justificando para a grande absolvição final que nos dará a eternidade. Vai preparando o coração para o encerramento do nosso jejum de hoje. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, o último áudio. E em seguida nós vamos para o Instagram, onde nós vamos fazer uma live juntos, encerrando o nosso tema de hoje. Tá bom, meus amados? Até daqui a pouquinho.